chosamida. No vídeo passado eu falei que a gente veria as consoantes. Na verdade são as vogais. Chosamida. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores, mensagens de coreano. Nesse videozinho nós vamos falar das vogais compostas do coreano. No vídeo passado a gente falou sobre as vogais simples, onde eu pontuei a pronúncia, a escrita e tudo mais dessas lindas e gloriosas vogais. Bom, nesse vídeo eu pontuei que pra ficar craque nas vogais compostas, basta ficar craque nas vogais simples. Uma vez que as vogais compostas, como o próprio nome delas já diz, são compostas. Então vai ser muito mais fácil, muito mais fluido vocês seguirem essa linha de raciocínio. Bom, para ajudar a longo prazo também. A língua coreana conta com 21 vogais, que são divididas entre vogais simples e as vogais compostas. No vídeo de hoje, veremos as vogais compostas. Você sabia que as vogais compostas derivam das vogais simples? Não sabia? Pois agora você está sabendo. E que essas vogais são divididas em duas categorias? Não sabia? Pois agora você está sabendo. Mas vamos lá, nós temos duas categorias de vogal. A vogal derivada do I e a vogal derivada do O e do U, tá bom? Vamos começar com as vogais derivadas do I, tá bom? E as vogais compostas são Ya. Ya. Ok? Aqui temos a escrita. Aqui em cima nós temos o videozinho bem bonitinho descrevendo as várias formas que você pode escrever essa vogal. Ok? E essa é a primeira categoria de vogal que a gente tem. A vogal I mais uma vogal simples. Tá bom? Aqui então nós temos a vogal IA, que é o I mais a vogal A. Tá bom? E a chave para pronunciar esta vogal, estas vogais derivadas do I, as vogais compostas no geral, é deslizar de uma para outra sem cortar. Sem deixar nenhum intervalo entre elas. Como assim, Sonsaninho? Não tem problema você estender. Não tem problema você esqueceu dela e tá estendendo a pronúncia. Até você pronunciar. Beleza, o que você não pode é cortar a pronúncia delas. Por quê? Se você cortar, vai dar a entender que são duas vogais separadas. Presta atenção. Ia. Você estendeu o som da vogal. Que às vezes a gente esquece. É normal. Por exemplo, essa vogal é ia. A vogal ia. Ok. Você não pode fazer é i. Não pode dar esse corte, esse espaço, porque vai dar a entender que a vogal I é separada da vogal A, ok? E sempre, as vogais derivadas do I sempre começam sendo pronunciadas com I, ok? Sonsaninho, qual a diferença da vogal simples para a vogal composta? Bom, a vogal simples vai ter um tracinho, a vogal composta vai ter dois. Essa é a diferença visual das duas. Tem mais de um tracinho, vogal composta. Show? Aqui nós temos a vogal IO. E essa pronúncia é a vogal I, mas a vogal O O aberto, ok? E a chave é deslizar de uma para outra sem deixar nenhum intervalo entre elas. Mesma coisa da vogal anterior. Não tem problema você estender. Porque às vezes a gente esquece, às vezes a gente... Caramba, como é mesmo? Às vezes a gente tem aquele branco na cabeça. É normal. É normal, gente. Às vezes eu fico... Jesus aqui é ia, ió, ió. Quando eu comecei, eu trocava muito a vogal A com a vogal O, a vogal O com a vogal U, a consoante Kyo com a consoante Nian, a vogal composta Ya com Ió, Iô com Yu. Era uma loucura, era um negócio assim, era um molho, sabe? E não tem problema você estender. Pra você lembrar, pra você ali recapitular. Não tem problema. O que não pode fazer é cortar. Tá bom? Então, ia, ió. Não tem problema, tá bom? Por isso que eu falei pra vocês que seria legal vocês praticarem, reforçarem, investirem todas as suas energias nas vogais simples, porque elas vão repetir. O som dela vai repetir. O som delas, né, vai repetir. Então, ficando craque nas vogais simples, as vogais compostas vão ser muito mais fáceis de serem pronunciadas, entendidas, porque são duas vogais simples juntas. Ok? Show? Aqui nós temos a vogal IO, que é a vogal I, mas a vogal O. Você desliza de uma para outra sem deixar no intervalo entre elas, tá bom? Mesma coisa das demais. Não corta, não corta. Eu vou ficar reforçando isso até... Sonsaninho, já entendi, beleza, mas eu vou continuar ali. Vou continuar insistindo, tá bom? Não tem problema você estender. Io. Io. Não tem problema, tá bom? Io. Show? Não pode cortar. Vai entender que é uma e outra. I, O. Ok? Aí vai entender que são duas. A chave é justamente não cortar. A dica é não cortar. É não deixar um intervalo de pronúncia entre elas. Não dar um espaço. Porque vai dar a entender que são duas vogais separadas. E não a vogal composta. Mas já? Certo? Nós temos aqui a vogal IU. IU. Que é a pronúncia da vogal I, mas a vogal U. E a chave é deslizar de uma para outra sem deixar nenhum intervalo entre elas. Certo? Show, nada novo sob o sol, vocês já escutaram isso. E vai escutar aqui e nas outras que a gente vai ver, né? Então, a gente tem aqui a vogal IU. A vogal I, mas a vogal U. Não tem problema você estender. Na dúvida, estende, não tem problema. Até você dar aquela IU. Não tem problema, depois você repete. O importante aqui é não cortar. Mas já? Aqui nós temos a vogal IE. A vogal I, mas a vogal E. Mesma coisa das demais. Você vai pronunciar, não tem problema estender, só não corta. Cortar, que não vai ser dos melhores momentos aqui, não faça isso, porque vai dar a entender que são duas vogais. Estou repetindo, estou repetitiva? Sim,
Pra fixar isso na sua cabecinha, tá bom? Show? Então aqui vai ser a pronúncia IE. Sonsanima, tem uma pergunta. Tilmuni soil. Diga, pequeno gafanhoto. Tem duas vogais E. Então vai ter duas vogais IE? Exatamente, vão ter duas vogais IE. A vogal IE, ela é a vogal I, mas a vogal E. E a chave é deslizar de uma vogal para outra sem deixar nenhum intervalo entre elas, seguindo a mesma linha de raciocínio das demais que vimos até então, tá bom? Então não tem problema você estender, não tem problema você demorar para falar ela, puxar um ar e pronunciar. O que não é legal é cortar, porque vai dar a entender que são as vogais separadas e não as vogaizinhas juntas. Já que a ideia das vogais compostas é serem juntinhas. A pronúncia também vai ser juntinha. Só entendendo? As vogais IE e IE seguem a linha de raciocínio das vogais E e E? Sim. Ai, Sonsaninha, como é que... Calma lá. A gente tem a mesma questão, a mesma lógica das vogais simples E e E, tá bom? Aqui a gente vai pegar pela prática, pela pronúncia, pela escrita, pelo contato, tá bom? Nos meus anos de coreano, que eu sou antiga na casa, sou um fóssil já no K-pop, fóssil, né, com a língua coreana, são poucas as palavras que tem a vogal IE ali, que parece uma escadinha, escrita. Pra ter uma noção, eu vi umas 3, 4 palavras, que eu vou pedir depois pro Guilherme colocar aqui, pra vocês terem uma ideia dessas palavras. E sendo duas delas não são nem faladas, né? Por se tratarem de serem pronomes pessoais de terceira pessoa. Então, acaba que eles não usam os pronomes de terceira pessoa, né? Eles procuram usar o nome, o título ou um honorífico para se referir a uma segunda, terceira pessoa. Na dúvida, aposte nesta daqui. Mas as palavras que a gente usa, que os coreanos usam, acabam sendo escritas com essa vogal aqui. Não que a outra não seja usada, tá? Não é que não seja. Mas são vocabulários específicos que a gente vê com ela sendo escrita, certo? E são vocabulários, às vezes, que a gente nem vai usar. Por exemplo, vocabulários específicos de advocacia, de medicina. Caso você não quer ir fazer medicina, não quer fazer advocacia, e muito menos ir para a Coreia do Sul fazer uma faculdade ou algo relacionado a isso, não há necessidade. Mas não é impossível de ser visto. É mais os vocabulários do dia a dia, os vocabulários assim, mais básicos, a gente vê mais vocabulário sendo usado com essa vogal aqui. Então, não é para você descartar aquela vogal ali, não tô falando isso, jamais. Mas que em vocabulários mais básicos, vocabulários mais do dia a dia, pra você turistar, por exemplo, que é muitas das coisas que as pessoas querem, né? Querem turistar, se não também quero turistar na Coreia, quero falar coreano, quero conversar, me comunicar. Esses vocabuláriozinhos básicos, esses vocabuláriozinhos assim, mais do dia a dia, do cotidiano, a gente vê sendo usado com esse E, vocabulários com esse Ezinho aqui. Não que aquele, repetindo, não seja usado, é usado. Mas que a gente, por se tratar de vocabulários mais do dia a dia, a gente vê exemplos como shige, yepuda, ok? Então, são palavrinhas que tem esse E sendo usado. Não que o outro não seja, não deixa de ser. Porém, a gente vê sendo usado, principalmente em vocabulários mais do cotidiano, esse E aqui, tá bom? Show? Só pra vocês nesse início, quando escutar, talvez, por exemplo, como foi o exemplo que eu dei, né, do shige e do iepuda, que a gente vê sendo usado no dia a dia, né? Que shige é relógio e iepuda é o verbo ser bonita. A gente fala... Agora eu tirei essa do fundo do baú, socorro. Então, na dúvida, aposte nessa daqui só pra dar um norte, pra dar uma dúvida, tirar uma dúvida e tudo mais, que alguns alunos têm nessa questão e tudo mais. Indo então para as vogais compostas derivadas do U e do O, começamos a falar da vogal OA, que é a vogal O mais a vogal A. E a sua pronúncia, vulgo fonética, vulgo pronúncia, seria a vogal O mais a vogal A. OA. A chave é deslizar de uma vogal para outra sem deixar nenhum intervalo entre elas. Diferente das vogais derivadas do I, que a gente viu anteriormente, as vogais derivadas do O e do U, a gente consegue ver visivelmente as duas vogaizinhas juntas ali. Temos a vogal O e a vogal A. E isso vai acontecer nas demais, tá bom? A gente não vai ter ali a junção de uma consoante com uma vogal composta e vai dar um outro caractere, por exemplo. Não, isso não vai acontecer. A gente vai conseguir visivelmente ver as letrinhas juntinhas ali, agrupadinhas ali. A consoante e as vogais, sendo as vogais compostas ou não, por exemplo. Tá bom? Então a gente tem a vogal OA. OA. Não tem problema você estender, só não corta. Tá bom? Show? A segunda vogal composta derivada do U e do U é a vogal OE. Só não sei nem por que você tá pronunciando OE se ele é UI. Calma que eu vou explicar. Tem um asterisco, não tem? Foca no asterisco. Vamos lá. Aqui nós temos a vogal, a escrita sendo OI. Ok? Porém, a pronúncia vai ser OE. Já vou falar sobre isso, mas calma lá, calma. Então, é a vogal O mais a vogal I. Apesar de ser a vogal O mais a vogal I, a pronúncia vai ser OE, tá bom? OE, OE. Você fala sem deixar nenhum intervalo entre elas. Show? A nossa próxima vogal é a vogal OE. A vogal O mais a vogal E.
Se você tem mesmo uma vogal com o mesmo som, calma, tia, calma, vê o asterisco ali, foca no asterisco, foca no asterisco. Então, aqui a gente consegue ver visivelmente a vogal O, mas a vogal E. Ok? Na outra era a vogal O, mas a vogal I. Mas a pronúncia é OE. Foca nisso, pronúncia OE. Aqui a pronúncia vai ser OE também. A chave vai ser deslizar de uma para outra sem deixar um intervalo entre elas. Show? Certo? Sucesso. A próxima vogal, a vogal OI. Então seria OI. Calma, tem um asterisco. Foca no asterisco. Calma lá, foca no asterisco. Aqui nós temos a vogal que sua escrita vai ser UE. Porém, entretanto, e todavia, a sua pronúncia vai ser OE. Ok? E você vai deslizar de uma vogal para outra sem deixar um intervalo entre elas, tá bom? Oi, oi. Show, certo? Então a gente tem mais uma vogal que tem esse oi. Existem 3 vogais compostas com o mesmo som, sonserino. Sim, né? Existe. Ai, que lindo. Calma, tchacaman. Vamos lá que eu vou explicar o porquê que isso acontece. Essas 3 vogais compostas, oe, costumam confundir os iniciantes, de fato. Mas há um segredo. Na fala atual, todas elas acabam sendo pronunciadas de formas parecidas. Praticamente idênticas, tá bom? Então, assim, por que isso acontece? Vamos lá. Foneticamente falando, trazendo ali o lance da fonética, as 3 vogais compostas estão na mesma posição bocal. Como assim? Vamos lá. Preste atenção como sua boca fica quando você pronuncia a primeira bloquinho silábico, a primeira vogal ali. Oi, oi. Você tá com a boca o. Oi, oi. A segunda, oi, oi, oi. A terceira, ue, ue, ue. A posição foneticamente falando da sua boca é muito próxima. E acaba que, como a língua é viva, de tempo em tempo a gente vai ter certas pequenas mudanças ali na fala, que é natural em todo idioma. Tanto no português acontece, no inglês, no espanhol, no russo, no alemão, no japonês, chinês, no coreano não é diferente. Então, lá na época do Hye Sejong, lá em 1443, quando ele decidiu criar ali o alfabeto coreano, o nosso divo querido Best Friends Forever, de vez em quando a gente se estressa, a gente se estranha, mas que o divo é um divo, de fato tinha essa diferença, de fato tinha a conotação distinta. Mas por serem literalmente muito próximas e acabar que na pronúncia elas, assim, mesmo que você não faça porque você queria, você acaba às vezes pegando. Igual em palavras que a gente fala que são próximas, a gente acaba falando, misturando. Isso aconteceu. Então por isso acabou-se que elas pegaram um padrão de pronúncia oi, que é a vogal O, mas a vogal E. Então os 3 têm a mesma pronúncia. Mas são sinônimos. Se eu falar oi, eles não vão entender? Não que eles vão entender. A pronúncia eles vão falar, a pronúncia não é essa, a pronúncia é X. E até mesmo quando você, por exemplo, vai ali mandar fazer, eu gosto muito de fazer isso pra treinar minha pronúncia. Eu vou ali no bloco de notas do telefone, coloco a língua do coreano e aperto no microfonezinho pra eu poder falar. Praticar minha fala pra ver se eu tô falando, da forma que eu tô falando, é correta ali, com base no telefone. É claro que não é a melhor prática de pronúncia que a gente tem. É claro que é sempre bom praticar, né, ver ali conversação, fazer conversação com você ou até mesmo com outras pessoas estudarem essa questão toda pra praticar a pronúncia. Mas você vai ter uma ideia de que sua pronúncia está boa ou não. E tem palavras, por exemplo, oi harmony. Oi harmony se escreve com o primeiro oi, tá bom? Eu falava oi harmony e não saía da forma como eu lia. A escrita que ia no bloco de notas era totalmente outra. Mesma coisa quando eu pegava o Google Tradutor e colocava ali pra falar, né, pra ver como é que ele escreveria. Então, assim, acabou que não saía do jeito que é, de fato, a escrita de Oe Harmony, que é a avó materna. Mesma coisa, por exemplo, o nosso Oe. Olha só, gente, não sei se vocês sabem, mas meu Best Friends Forever é o Yeonjun, tá bom? Eu vi esses meninos debutarem, basicamente, mas o meu best é o Yeonjun. Se ele souber que eu tô falando dele errado, ele vai acabar comigo. Yeonjun, do TXT, tá bom? Nós somos Best Friends Forever. E nós temos a fatídico meme dele, que é o E. Esse UE é o pronome interrogativo. E a escrita dele é com esse do meio. Ou, por exemplo, sueto. 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 Não é sueto. É sueto. Sueto. São os animais quando você fala, eu escuto o com U. Justamente essa questão da vogal O e da vogal U estarem muito próximas, foneticamente falando. A posição vocal que essas vogais se encontram é muito próxima. Então, de fato, ali você escuta, às vezes parece que escuta uma, mas não escuta outra, ou a pessoa escuta uma, escuta outra. E é justamente isso. Por se tratar de algo que ficou muito próximo foneticamente falando, essas 3 digníssimas têm a mesma pronúncia, tá bom? Vai ser OE
bem bonitinho de coelho. O som do oê de coelho. Oê, oelho, oelho, oê, oê, ok? É o O fechado e o E normal. Então, nós temos 3. Que originalmente era, sim, de fato, oi, oê, ue. Uma coisa que eu fiz foi pegar um post-it, né? Eu não tenho mais post-it aqui, meu post-it que eu preciso comprar. Post-it, colocar escrever oê igual oê, que é igual a pronúncia O com acento circunflexo e o E. E eu colei ali na capa do meu caderno. E toda vez que aparecia uma palavra, eu voltava ali pra pegar uma cola. Não tem problema. Vamos ali fazendo nossas vidas. Pegar uma colinha, opa, beleza, oê, show. Pronto, acabou. Oê. E essa questão de visualizar, quando você visualiza uma coisa, você acaba fixando ela na sua cabeça. Então, praticar, escrever, fixar, olhar, sempre tendo contato com, você vai pegar de um jeito muito fácil. Ok? Show? Então, as 3 pronúncias vão ser o E. Por isso que tem uma explicação. Não é porque aconteceu, porque é bonito, porque quis. Não, tem uma explicação. Próxima vogal, o O. Eu tenho um apego emocional com essa vogal, tá, gente? Vou ser bem sincera, o O. Ok? A pronúncia dela é a vogal U, mas a vogal O aberto. O O, ok? Sonzinha, ela muda de som? Não, só aquelas 3, não se preocupa, não tem outra, tá? Não se preocupa, não tem outra que tenha, não, tá? Então, o O, tá bom? Então, a pronúncia dela vai ser o O. E reforçando que a chave, a dica pra pronunciar é deslizar de uma vogal pra outra, sem cortar, sem dar intervalo, para não soar ser 2 vogais separadas, ao invés da vogal compostazinha. Show? Então, o O. A nossa próxima vogal é a vogal UI, que é a vogal U, mas a vogal I. Então, Sininho, vai ter mudança? Não vai ter, não se preocupa, tá bom? Aqui nós temos a vogal UI, que é a vogal U, mas a vogal I, e a chave de deslizar de uma vogal para outra, sem deixar nenhum intervalo entre elas. Quem é das antigas, talvez já tenha ouvido uma música onde a gente vai ter um falecido XID. Até então, eu não entendi muito o conceito desse clipe. Mas, caso você queira depois escutar, pesquisar, é Up and Down do XID. E, assim, só assistam esse vídeo, caso vocês não... Esse MV, caso vocês não conheçam. Mas, gente, esse MV foi um molho na época, nossa senhora. Mas que, voltando aqui, o I vai ser a vogal U, mas a vogal I. UI, ok? Show. E a nossa última vogal composta é a nossa vogal UI. Salzinho, essa vogal voltou de novo. Ela voltou. Vocês não sabem como é que eu falo essa pronúncia dessa vogal, se eu mal consigo falar a vogal socorro. Você vai pronunciar tranquilamente. Primeiro começa estendendo a pronúncia. Depois, quando você sentir confiança, você vai encurtando, deixando mais rápido. Então, você dá um sorriso falso. E nesse sorriso falso, você deixa a língua paradinha e pronuncia a vogal U com esse sorrisinho falso. Então, ui. 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 Ui é o som desta vogal, tá bom? Sonsinho. Pelo amor de Deus, Sonsinho. Sonsinho, pelo amor do Rei Sejong, o grande. Por que de achos tem um asterístico na vogal I, Sonsinho? Por que tem? Por que tem um asterístico, Sonsinho, na vogal I? Porque essa vogal composta tem 3 pronúncias possíveis, a depender de onde vai aparecer. Nesse momento, aqui a gente pode ali querer dar um... Sabe? Oi, Recidion, tudo bom? Assim, ó. Sem ele perceber. Sabe? Do nada. Como se nada tivesse acontecido. Sabe? A vogal I tem 3 pronúncias possíveis, dependendo de onde vai aparecer. Calma, vamos lá. Tchacaman. A primeira pronúncia possível é quando ela inicia a palavra. Quando a vogal I inicia uma palavra, o som dela vai ser ui. Sonsininha, pode me dar exemplo? Claro. Ui, sa. Ui, ja. Ui, mi. Ok? Então, ui, sa, ui, ja, ui, mi. Ok? Show? Então, quando começar uma palavra, vai ter som ui. A segunda pronúncia possível é quando ela for indicar posse, né? No caso aqui, a escrita vai ser ui, porém a pronúncia vai ser e. Sonsoninha, pode me dar um exemplo? Claro! 나의 자동차, 전국의 강아지. Então, a gente tem essa questão de quando for indicar posse, ser, tá bom? Show. Mas, pelo menos nas análises de texto que a gente vai fazer futuramente, nas análises de música que a gente vai fazer, quando for partícula de posse, eu sempre indico, sempre informo, sempre tô ali ajudando, tá bom? E é uma coisa que a gente vai entendendo quando a gente vai fazer análise de texto, análise de compreensão textual, porque ali a gente vai perceber se se trata de fato da parte de uma palavra ou se é a posse, tá bom? Show? E, na terceira pronúncia possível, é quando ela não estiver iniciando uma palavra e quando ela não indica posse. Vai ser pronunciada como i,
tá bom? Exemplo, Pyeonichon. A gente tem aí no bloco silábico do meio a vogal ui, que vai ser pronunciado como i. Chu-i. Chu-i. Esse i, a escrita é ui, porém a pronúncia é i. Chu-i. E nós temos Hoe-i. 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 Que esse i vai ser a vogal ui. Como é que você vê? Você não se liga quando você pronuncia, quando a pronúncia sai. Vamos lá. Nesse primeiro momento, é assim algo desafiador, porque a gente não tá acostumado, tudo mais. Mas, gente, vemos e convenhamos. Casa se escreve com S, o som é de Z. Até hoje não entra na minha cabeça por que disso. Claro que tem as regras, né? Do S, SS, cedilha, Z, CH e essas coisas todas, né? A gente, muitas das vezes, não lembra formalmente dessas mudanças, das explicações do porquê acontece. A gente só foi. Chegou uma hora que a gente simplesmente foi vencido pelo cansaço. Não tô falando pra você simplesmente não praticar, não treinar, não se esforçar. Mas que vai chegar uma hora que vai ser tão natural pra você que quando tu vê, tu já tá falando. Sabe? E pelo menos com as aulas que eu vou estar dando aqui pra vocês no YouTube e também nas aulas em grupo, eu sempre indico, sempre informo nesse primeiro momento, né, ali no módulo 1, no módulo 2, no módulo 3, sempre tô reforçando essa questão de que, paixão, lembra que aqui a pronúncia vai ser essa, não vai ser aquela e tudo mais. Porque, de fato, às vezes, nesse início, a gente tem essa questão de, meu Deus, tô falando certo, será que eu não tô falando certo? Porque nós nos colocamos uma pressão psicológica muito grande pra falar certo, pra falar correto, pra falar perfeito. Mas não existe isso de falar perfeito. Até o nativo fala errado. Nós falamos errado no português de tempos em tempos. O nativo coreano também. Então, de tempos em tempos vai fazer, vai falar besteira, vai falar errado, vai dar uma trocada aqui, uma trocada ali. Oi, gente, vamos ter ele no K-pop mesmo. Tem o Bang Chan, que ele criou a própria língua dele, Bang Chanó, né, que eu adoro os editores zoando com a cara dele. Temos o Mingyu do Seventeen, que ele, tadinho, tem língua presa, fala tudo embolado. Ele, às vezes, se perde na linha de raciocínio dele. Ele fala rápido, às vezes ele nem... E, às vezes, não dá pra entender ele, às vezes. Eu fico... Se um dia eu encontrar com o Mingyu do Seventeen, eu falar, meu bem, você nasceu no mesmo dia que eu, nós somos gêmeos de aniversário. Mas, assim, eu não te entendo. Tá? Com muito amor no coração, porque você é meu bias, mas assim, eu consigo te entender. E até mesmo o Jungkook do BTS. O próprio Jungkook do BTS, ele se perde em linha de raciocínio, ele gagueja, ele às vezes desassocia total e quando vê já foi, fala errado e tá tudo certo. Então a gente tem que também colocar em mente que não precisamos fazer essa questão toda. É pra ser divertido, não pra ser algo que ali no fim torne uma obrigação, torne chato, torne algo pesado, maçante. E não é pra ser assim, é pra ser divertido, pra gente dar mais gargalhada, a gente ali ter essa questão toda. Uma dica que eu dou pra ajudar muito em relação à pronúncia é pegar música. Não precisa cantar como IU, como o Jungkook, como o Suno do EXO. Você não precisa cantar desse jeito, mas acompanhar. Escutar e acompanhar. Foi assim que eu consegui ali entender o Hajima em Danger, que o Jimin canta. O Hajima, eu não escutava Hajima de jeito nenhum. Depois que eu parei pra ler a música e acompanhar, nossa senhora, eu falei, gente, Hajima, o que eu falava aqui? Socorro. Mas é algo que a gente vai, de fato, pegando aos pouquinhos, de tempos em tempos. Vai devagarzinho. Algo que a gente vai pegando com o tempo e a prática. Então, por mais clichê que seja, o tempo e a prática vão ser nossos maiores aliados. Bom, não é a primeira vez que eu falo isso e não vai ser a última vez que eu vou falar. tá bom? 그럼 여러분, 끝나요. Chegamos ao fim, terminamos. 진짜 감사합니다. 네. 그럼 다음에 봐요. 네? 수고하셨습니다. Certo? Então, ficamos por aqui. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Boa madrugada. Qualquer dúvida que surgiu, algo que não tenha ficado claro, se não entendi, pode explicar de novo? Claro, comente aqui que a gente vai papear, vou dar ali o retorno, a gente vai se ajudar ali e tudo mais. E caso você queira seguir nossas redes sociais, essa é a rede social do IA, aqui também, caso você queira me acompanhar ali um pouquinho, fique à vontade que aqui está meu TikToks e meu Instagram, tá bom? Então, meus amores, ficamos por aqui. Na nossa próxima aula, de fato, vamos falar sobre as consoantes simples do coreano. Vamos adentrar ali os estudos das consoantes e vamos falar um pouquinho das consoantes simples, certo? Então, na aula de hoje, a gente terminou de falar ali as 21 vogais de língua coreana. No vídeo passado, a gente falou das 8 vogais simples. Nesse vídeo, falamos das 13 vogais compostas. E no próximo vídeo, falaremos das 10 consoantes simples da língua coreana. 맞아? 그럼 안녕히 가세요.